Vamos Father, rezar. thank you Deus, obrigada for the opportunity to come here pela today oportunidade de vir aqui hoje and share in the goodness of God. e compartilhar da bondade de Deus. I pray that hearts will be changed. Eu rezo que corações vão ser mudados, transformados, We'll all be encouraged, que todos nós vamos ser encorajados. and you will receive glory for E você- everything that's said here today. E você vai receber a glória por tudo que vai ser dito aqui hoje. In Jesus' precious name, Em nome Amen. precioso de Jesus. amen. I'm going to try and open my water. Okay, hold on 1 second. Where are my friends? I mean, here we are, right? Okay. Today we are going to talk about choices. Hoje a gente vai falar sobre escolhas. Because the choices that you made yesterday Porque as escolhas que você fez ontem, have affected where you are today. elas afetam onde você está hoje. And if you're like me, then maybe you've made some wrong choices in life. E se você é como eu, talvez você fez algumas escolhas ruins na sua vida. But cheer up, Mas né, se alegre, because you can start today making right choices. porque você pode começar hoje fazendo boas God escolhas. really does have a plan for your life. Deus realmente tem um plano para a sua vida. Jeremiah 29:11 No livro de Jeremias 29:11 tells us that God has a plan diz que Deus tem um plano para a nossa vida. to prosper you and not to harm you. Um plano para prosperar você e não para lhe prejudicar. Plans to give you hope and a future. Para lhe dar esperança e um futuro. He says, if you'll seek me with your whole heart, you'll find me. Ele diz que se você me procurar com seu coração completo, com todo o seu coração, você vai me achar. And when you find him, you find the plan. E quando você achar ele, você Right. achará o plano. So, yes. So today I'm going to share some life lessons E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas lições de vida that I managed to live to tell about. que eu consegui viver até hoje para poder contar. Because how many of you know the devil is not powerful enough to keep you out of the plan of God? Porque quantos de vocês sabem que o inimigo não é poderoso o suficiente para deixar você fora dos planos de Deus? And if God could force us to follow the plan, then he would, and then he'd wrap this up and we'd all go home. E se Deus pudesse forçar a gente a seguir esse plano, Ele nos abraçaria e a gente podia todo mundo ir para casa. Tá But he's perfeito. not going to do that. Mas Ele não vai fazer isso. We have to choose to fulfill A our gente tem destiny. que escolher Right. ter o nosso destino, aceitar o nosso destino. Okay, so life lesson number 1. Só a primeira lição de vida. Choose to live in today. A escolha viver no hoje. Philippians 3:13. Nos Filipenses Philippians 3:13 3:13 says, this one thing I do, diz uma coisa que eu faço. forgetting those things which are behind, Esqueça as coisas que estão para trás. I press toward the mark for the prize of the high calling. E eu tenho meus olhos, a concentração é no prêmio na frente. We must forget those things which are behind us. A gente tem que esquecer o que está para trás, o que ficou para trás. I could be swallowed up with the shame and regrets of my past. Eu posso ficar assim cheia de arrependimentos do passado, But I choose to live in today. mas eu escolho viver no hoje. The psalmist David said, this is the day that the Lord has made. E o Salmo de Davi diz que esse é o dia que o Senhor fez. I choose to rejoice and be glad in it. Eu escolho ser feliz e me regozijar nele. We don't have to be depressed like the world is depressed. A gente não precisa ficar deprimido como o mundo We está have deprimido. God living on the inside of us. A gente tem Deus vivendo Amen. dentro da gente, dentro the da joy gente. of the Lord is our strength. Amen. A alegria de Deus é a nossa força. And the day that you get born again, E no dia que você é renascido novamente, you become a person without a past. e você se transforma numa pessoa sem passado. Amen. So Então, I could eu- live in the past, but I'm not going to do that. eu poderia viver no passado, mas eu não vou fazer isso. I'll tell you some things about my life. My parents divorced when I was 9 years old. Eu vou dizer algumas coisas sobre a minha vida. Meus pais divorciaram quando eu tinha 11 anos de idade.
My dad had been an alcoholic many, many years. Meu pai era era alcoólatra por muitos e muitos anos. Finally, things got very abusive, and my mom took us 3 kids, and we moved here to Birmingham. E finalmente a situação se tornou muito abusiva, então minha mãe pegou todos nós os 3 filhos e mudou aqui para Birmingham. To be with my grandmother, where my grandmother lived. Para ficar com minha avó, para viver com a minha avó. My mom did the best she could. Minha mãe fez o melhor que ela pôde. She took us to my grandmother's church. Ela levou para a igreja da minha avó. But I never heard of the born again experience. Mas eu nunca ouvi falar da experiência de renascer, de renascer de novo. She had to go to work. Ela tinha que ir para o trabalho, minha mãe. And so I started hanging with the older crowd in the neighborhood, the older kids. Então eu comecei a me relacionar com as crianças da minha vizinhança que eram mais velhas. By the time I was 16 years old, I was full-blown alcoholic. Então, quando eu tinha 16 anos, por esse tempo, quando eu já tinha 16 anos, eu já era totalmente alcoólatra também. By the time I was 23, I was cocaine addict. Quando eu alcancei 23 anos, eu já era uma drogada, dependente de cocaína. Almost all my teeth have had to be replaced. Todos os meus dentes, quase todos, tinham que ter sido trocados. Satan will take you so much further than you ever wanted to go. O diabo vai levar você mais longe do quanto você quiser ir, o quanto você And keep you longer than you wanted to stay. E vai deixar você lá mais do que você quer ficar. I never wanted to be an alcoholic or drug addict. Eu nunca queria ser um alcoólatra ou uma dependente de drogas. But nobody ever told me God had a plan for my life. Mas ninguém disse a mim que Deus tinha um plano na minha vida. Right? So when I was growing up, então quando eu estava crescendo, meus modelos, meus exemplos, my role model was Barbie. Era Barbie. Barbie was beautiful with e ela era linda, com os cabelos loiros and blue eyes, e olhos azuis. And very stylish. E muito e na moda. And she never said anything wrong because she couldn't talk. E ela nunca disse nada errado porque também ela não falava. But Miss Barbie sends a very powerful message to little girls. Mas ela manda uma mensagem muito poderosa para crianças mais novas, para jovens. That if you're not blonde and beautiful, que se você não é loira e bonita, then you're insignificant e você é insignificante, não é popular, and you'll never make it in this world. E você nunca vai alcançar nada. But Você that nunca is vai a lie sobreviver. from the pit of hell. Amen. Mas isso é uma mentira, é mentira. You are created in the image and the likeness of God. Você foi criado na imagem de Deus. The Creator made you just the way you are. O Criador fez você do jeito que você é. So we don't have to live like the world lives. A gente não precisa viver do jeito que o mundo We can be vive. separated out. A gente pode estar separado, a gente pode estar diferente. But I didn't know that. Mas eu não sabia disso. So by the time I was 31 years old, então, quando eu era 31 anos, I was a depressed, suicidal eu era alcoholic. deprimida, eu era uma suicida e alcoólatra. My life had spiraled out of control. Minha vida estava fora do controle. One day I was driving home from work. Um dia eu estava indo para casa do trabalho, dirigindo. Going home thinking of taking my own life. E eu estava pensando em me matar de novo. I looked over and there was this huge sign out in front of a church. E eu olhei para fora do carro e eu vi o outdoor fora de uma igreja, sobre uma igreja. It's a camp meeting. Disse que era um encontro. I didn't know Pentecostal lingo. I didn't know Pentecostal language. E eu não sabia a linguagem pentecostal. Camp meeting means revival. E camp meeting, que era o nome do encontro, significava But I didn't know that. Avivamento. Yeah. And so I didn't know that. I went home and I took a nap, and when I woke up, I knew I had to be at that church. Então eu fui para casa, eu não sabia, mas aí eu fui, tirei uma soneca e voltei, e quando eu acordei, eu sabia que eu tinha que ir para aquela igreja. So I got in my car and I drove down there and I sat in the parking lot. Então eu peguei meu carro, dirigi até lá a igreja e fiquei lá no meu carro no estacionamento.
I watched people come in suits and ties and Eu dresses vi o and Bibles. pessoal chegar com bíblias, em ternos, em gravatas. And here I was in blue jeans E eu and tinha jeans a blouse, and e uma blusa. I thought, this is just another place that I don't belong. E eu pensei, esse é um outro lugar que eu não faço parte, que eu não... I could be in a room full of people and feel like I never fit in anywhere. E eu podia estar dentro de uma sala cheia de pessoas e eu ainda me sentiria como se eu não pertencesse àquele lugar. So I àquele was about to grupo. crank my car and drive away. Eu estava pronta para ligar o carro e sair. And it was like a hand pushed me out of my car. E foi como uma mão me tirou do carro. And I walked up the steps to that church. E eu fui e cheguei aos batentes daquela igreja. I didn't Os want to go to degraus. church on a Tuesday night. Eu não queria ir para a igreja numa terça-feira à noite. I wanted to go have a drink. Eu queria beber. But I walked in the doors of that church and there was a greeter at the door. Mas eu cheguei na porta e tinha uma pessoa lá fazendo uma saudação. God has divine appointments set up for you greeters at the door. E Deus tem uma missão muito importante para vocês que ficam à porta recebendo as pessoas que chegam. She said, "Are you by yourself?" Ela disse, você está sozinha? I said, "Yes, Eu ma'am." disse, sim, senhora. I said, "I don't know the first thing about an Assembly of God church. Eu não sei nada sobre essa igreja, a Assembleia de Deus. I just know when I woke up, I had to be here." Eu só sabia que quando eu acordei, eu tinha que estar aqui. And she said, "Praise the Lord." And she said, glória a Deus. And I went, "Oh no." And I said, no. I've heard about people like you. Eu ouvi falar de gente como você. So she said, "Come sit with me." Ela disse assim, então vem sentar comigo. So I said, "Okay." I said, sim. So all of a sudden the choir and the band comes out. Eu vi que a banda chegou e They're jumping up and down, e o having a coral, good time. e eles estavam pulando e se divertindo. I'm thinking this cannot be church. E eu fiquei pensando, isso não é igreja. Where I went to church, Quando eu fui para a igreja, when I was growing up, quando eu estava crescendo, the lady came out with the long black a robe. senhora vinha com aquele vestido longo e preto. She sat down at the pipe organ like Phantom of the Yeah. Opera. E ela sentava lá no órgão como se fosse o fantasma da ópera. And I said, "Ooh, I don't want any part of this." E eu não queria fazer parte dark daquilo. and mysterious. Era tão misterioso e escuro. Yeah, but there's guitars in the church. Mas tem guitarra, Drums in the church, tem they look like they're having bateria fun. na igreja e eles estão se divertindo, I é o said, que "I like parece. this place." Eu gosto. Eu pensei, eu gosto daqui. So here comes Pastor Loper with And then probably Pastor Loper one veio of the most eloquent speakers you'll ever hear in com your um life. dos melhores palestradores que você pode ver, It's conhecer Dr. na sua Mark vida. Rutland. E era o Dr. Mark Luther. And yes, and he is the president of Oral Roberts University now. E ele é o presidente da Universidade de Robert. But he was a missionary at the time. Mas ele era um missionário naquele tempo, naquela época. He shared a simple message on the love of God. E ele compartilhou com a gente uma mensagem muito simples sobre o amor de Deus. And then he looked across the audience. E ele olhou pela He said, audiência, yeah. o auditório, né? And he said, "You may be here tonight and you wish you had never even been born." E ele disse, você pode estar aqui hoje e você pode talvez desejar que você nunca tivesse nascido. And I thought, that's me. E eu pensei, isso sou eu, isso é para mim. Every day that I wake up, I Ca- hate myself that much more. Cada dia que eu acordo, eu odeio a mim mesma mais. I had heard voices my whole life to tell me to take my life. Eu tinha Nobody ouvido- cared about me. Tenho ouvido muitas vozes minha vida inteira dizendo que eu tinha que acabar com a minha vida porque ninguém se importava comigo. I had tried many times to kill myself. Eu tentei muitas vezes me matar, But he said, "Tonight I'm here to tell you you can be born again." mas ele disse, hoje eu estou aqui para dizer a You você, can start your você life over. pode renascer, você pode começar a sua vida do God is começo. a God of new beginnings. Deus é um Deus de novos começos. You can be washed clean by the blood of E Jesus. você pode ser lavado limpo You can pelo sangue de Jesus. Stand before a holy God as if you had never sinned. Você tem que ficar firme em frente a Deus como se você nunca He tivesse. said, "If you want to pray a simple prayer like I prayed, bow your heads." Ele disse, se você quiser rezar uma oração muito simples como eu, então
baixe a sua cabeça. When he said that, my legs jumped up. I ran to the front. I had never seen an altar call in my life. Quando ele disse isso, eu pulei e vim bem para frente do altar e eu nunca tinha ouvido um chamado do altar. I knelt down and I said, God, if this is real, Eu me ajoelhei e eu disse, Deus, se isso é de I want verdade, it. eu quero. I want to change. Eu quero mudar. I want a new beginning. Eu quero um novo And that começo. night, on E September aquela 14, noite, 14 de 1993, setembro, 1993, I became a new creation in Christ Jesus. eu me transformei numa nova criação em Jesus. Never lose the wonder of your salvation. Nunca perca a maravilha da sua salvação. You have a story to tell. Você tem uma história a contar. And God will put people in your path to hear your story. E Deus vai botar pessoas no seu caminho para ouvir essa história. I went to work the next day. Eu fui para o trabalho no dia I seguinte said, e you eu have disse, got to come to this church. vocês têm que vir para essa igreja. I got what they call born again. Eu agora eu renasci agora, é o que eles dizem. So we went on Wednesday night. E aí and Thursday night, a gente and foi para Friday night, na 'cause it's quarta, camp na meeting. quinta, na sexta. Right? And so on Friday night, Na sexta-feira à an noite, evangelist was there, um evangelizador estava lá. and when he finished preaching, Quando ele terminou pregando a He's- pregação, he said, if you want everything God's got for you, come to the front. ele disse que se você quer tudo que Deus tem para você, venha à frente. I thought, I want everything God's got for me. Eu pensei, eu quero tudo que Deus tem para mim. But I had no idea what I was in for. Mas eu não sabia qual era o que eu estava. So I came to the front Então eu vim para with frente the whole tribe of Israel. com toda a tribo de Israel. We're all packed in there like sardines. A gente estava bem colado um com o outro, feito as sardinhas okay, numa lata. We're crowded. I am like fourth row Eu back. estava na quarta fileira. And I am watching this little evangelist come down. E eu estou vendo esse evangelista vir. And I felt the fire of God E coming off e eu of him. senti o And I thought, I o just want fogo to touch de him. Deus vindo dele. Eu só queria tocá-lo. And so he got in front of me and Ele he chegou saw the em frente a hunger mim. in my eyes. E ele sentiu a fome nos meus olhos. And he told my friend Karen, get E ele- behind her and push. E ele disse a minha amiga Karen, fique atrás dela e empurre. So she pushed me up E ela to me where my empurrou. fingertips touched his. Para até onde a ponta dos meus dedos tocaram as mãos dele. And it was like 10,000 volts of E electricity foi como se started fosse going down 10 my mil arm. volts de eletricidade pelo meu corpo. I hit the floor like a rock. Amen? And when I sat up, my throat was on fire. Quando eu sentei, minha garganta estava em fogo. And I was speaking in a language I had never heard E before. eu estava falando numa língua que eu nunca tinha ouvido antes. Amen? I was the first person I ever heard speak in tongues. Eu fui a primeira pessoa que eu ouvi falar em línguas. Amen? God is good. Amen? So, never look back at your past. Nunca olhe para trás do seu passado. God has a plan for you. Deus tem um plano para você, For your future. para o seu futuro. And it's a good E é plan. um bom plano. Amen? Life lesson number 2. A segunda lição de vida. Choose to renew your mind. Escolha renovar a sua mente. Romans 12:2. Nos Romanos 12:2. Do not be conformed to this world, Não seja conformado com esse mundo, but be transformed by the renewing of your mind, mas seja transformado pela transformação da sua mente. that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Que você pode provar o que é o bom e o aceitável. There's Porque é Deus. power in the word of God to change you. Tem poder, a palavra de Deus tem poder para mudar você. Amen. I thank God for the little white-haired ladies of the church. Eu agradeço a Deus pelas as senhoras de cabelo branco na igreja. They took me on as a mission. Elas me levaram como se fosse uma missão. When I came in, I had big hair, Quando eu cheguei, eu tinha um cabelo enorme. red lips, and mini skirts up to Ela here. tinha mini saia. And they said, "Here's a Bible. Eles me deram Why a don't you Bíblia. start reading it tonight?" Por que você não começa a lê-la hoje à noite? Aqui está a Bíblia. Começa a ler hoje. So I said, "Okay." Eu disse, ok. So I read Matthew, Mark, Luke, and John. Eu li Mateus, Lucas, John
And I thought, where is Em Noah? Marcos. Where is Moses? Aí eu pensava, you know, onde é que está Moisés? I have been raised in church my whole life, but I knew nothing of the Word of God. Eu tinha sido criada na igreja a minha vida toda, mas eu não sabia nada da palavra de So Deus. I didn't hang out with ladies my own age. My best friend is 80 years old. Então eu não fiquei junto das pessoas da minha mesma idade. Minha melhor amiga tinha 80 anos. The pioneers of faith As pioneiras da fé. taught me how to read the Word of God. Elas me ensinaram como ler a palavra de They Deus. taught me how to pray through until you get the victory. Eles me Amen? ensinaram a rezar através das dificuldades até que eu conseguisse a vitória. They taught me how to plead the blood of Jesus. Eles me disseram como clamar o sangue de Jesus. Taught me how to tithe and give to missions. Como dar para as tithe. missões. Uhum. How to become a tither and give to missionaries. Otimista. Uhum. Mhm. E como dar para missionários. They taught me that the Word of God will change you. Eles me disseram que a palavra de Deus muda você. It causes miracles to happen. Faz milagres acontecerem. It builds character in your life. Constrói o caráter. It O caráter defeats moral the devil. na sua vida. Amen? Destrói o inimigo. Yes. So the Word of God is powerful. A palavra de Deus é poderosa. Amen. David didn't say, "Thy word have I highlighted with a yellow pen." David não disse a palavra que eu highlight com uma caneta amarela. He said, "Thy word have I hid in my heart, Ele disse a palavra que eu escondo no meu coração, that I might not sin against thee." que eu não cometa pecado contra ti. So I just thought, you Então, know, Lord, now that I'm saved, Agora que eu estou salva, I'm filled with the Holy Spirit, eu sinto o Espírito Santo. I have incredible mentors in my life. Eu tenho mentores incríveis na minha vida. Surely there is a husband on the horizon. Claro que tem um marido no horizonte. And the Lord said, "Suzanne, no. E ele disse não. You're nowhere near ready for a husband. Você não está nem um pouco preparado ainda para um First of marido. all, you don't know how to keep your big mouth shut." Você não sabe como calar ainda. He's still working on that one. Ele ainda está trabalhando nessa parte ainda. Amen. Amen. But you know, I needed você to sabe- cultivate the fruit of the Spirit in my life. Mas eu precisava cultivar a fruta do Espírito na minha Love vida. and Amor, joy felicidade, and peace alegria e paz. and patience and E kindness. paciência. The words that we speak carry life and death. As palavras que a gente fala, elas têm o poder de morte e de vida. Powerful are our words. Elas são poderosas, as nossas palavras. So we have to be very careful Então a gente tem que ter muito cuidado. what we speak. O que a gente fala. Amen. You can speak life or death over your marriage. Você pode falar vida ou morte sobre o seu casamento. Life or death over your children, Vida ou morte sobre os seus filhos. over your church, Sobre a sua igreja. over your pastors. Sobre os seus pastores. We have to be very careful the Você- words that we speak. A gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente fala. So one night as I was praying, Uma noite, enquanto eu estava rezando, the Proverbs 31, em 23 Provérbios 21, 33, came leaping off the page. saiu assim das palavras. And it said, "Her husband is respected at the city gate." E diz o marido dela é respeitado na porta da cidade, Where he takes his seat among the elders of the land. onde ele tem seu assento. Yeah. Yes. Yes. Of course. What she said. We'll go with that. Yeah, I know. Y'all are a good team. We're a good team too. You are precious, Anna. Amen. So the Lord said, "Suzanne, wait on your husband." E Deus me disse, Suzanne, espera pelo teu marido. And I said, "I don't want to wait." E eu disse, eu não quero esperar. And he said, "Wait." I E said, ele "Yes, disse, sir." espera. E eu disse, I sim, will senhor, eu espero.
So, Então, after 3 years of staying in my wonderful church, depois de 3 anos na minha igreja maravilhosa, God called me to go to Bible college. Deus me chamou para ir para o colégio da Bíblia. And then He Bíblico. called me to go to India. E ele depois me chamou para ir para a Índia. And I said, "Are you sure you don't mean Indiana? E eu disse, tem certeza que não é Indiana e não Índia? is so far." Índia é muito longe. And the Lord said, "India." E ele disse, não, Índia. Which brings me to life lesson number 3. E o que traz a gente agora para a lição de vida número 3. Choose to obey God. A escolha obedecer a Deus. Isaiah 1:19. Isaías 1:19. If you are willing and obedient, Se você é disposto e obediente, you will eat the goodness of the land. você terá o de bom da terra. So I said, "Yes, sir, I'll go to India." E eu disse, então, sim, senhor, eu vou para a Índia. It was the best of times Foi and o the melhor, worst of times. foi o melhor dos tempos, o melhor da vida e o pior também. I worked with Teen Challenge. Eu trabalhei com adolescentes com A problemas. ministry called Teen Challenge. Era um ministério. And we worked with the underground church. E a gente trabalhou com o que chama underground church, a um, igreja underground, meio escondida, meio subterrânea. Secretly worked to rescue girls out of the sex trafficking industry. Que é uma igreja meio escondida, um ministério escondido para tirar crianças, as meninas do tráfico sexual. In India, Em Índia, in some of the places that are very spiritually dark, em alguns lugares que são muito escuros em termos de espiritualidade. they believe that if a girl child is born first, it brings a curse on the family. Eles acreditam que se você tem a primeira filha é uma menina, né? Se a primeira criança é uma filha, isso traz uma maldição na família. The firstborn boy child brings a blessing of the 300 million gods they serve. E um menino traz as bênçãos dos 3.000 deuses que eles 300 milhões de deuses que eles If a girl is born first, many times they'll put a heavy cloth over her face and suffocate her. Se uma menina é nascida primeiro, muitas vezes eles botam um pano muito denso na boca dela e sufocam a Because bebê. it brings shame upon the family. Porque traz vergonha sobre a família. If she lives to be as old as 9 years old, Se ela viver até 9 anos de idade, some families, not all by any means, but some algumas families famílias, não todas, mas algumas, will sell their daughters vendem suas filhas for as little as $4 por $4 into slave prostitution. na prostituição. She will be beaten, Ela vão bater nela, burned, queimada, raped into submission, estrupada, and put behind a curtain on a mat on a floor, e vai ser colocada atrás de uma cortina, num tapete no chão. and forced to have as many as 30 relationships a day. E ela forçada a ter até 30 relações sexuais por dia. A 9-year-old baby. Uma criança de 9 anos, um bebê de 9 anos. When she's 16 years old, Quando ela é 16, she's used up, ela já foi usada, she's abused, ela já foi she's demon abusada, possessed, ela está cheia de and demônios she has no hope. e ela tem uma esperança. And for $200, E por $200, you can buy a 16-year-old girl você pode comprar uma criança de 16 anos, and uma bring her menina, into your home e trazê-la para sua casa. and tell her, baby, God has a plan for your life. E dizer a ela, Deus tem um plano para sua vida. He loves you so much Ele te ama tanto that he gave his only son que for you, ele deu o seu único filho por você, which is huge to a little girl in India. o que é muito importante para uma criança índia. So many times we saw victory, Muitas vezes a gente vê vitória, but other times I would stand at the gate and watch my girl go back to prostitution. mas às vezes eu ficava ali na porta e eu via a minha garota ela ir de volta para a My prostituição. heart was breaking. Meu coração estava assim muito triste, muito quebrado. After my first year, I was ready to come back to the Depois States. de um ano eu já estava pronta, eu já tinha tido o suficiente, eu queria voltar. The para os Estados missionaries Unidos, os who had missionários started the home were back in California on furlough.
os missionários que começaram a missão, eles estavam de volta para a Califórnia para furlough é tipo umas férias, fundraising kind of thing, quando eles voltam para arrecadar fundos e voltar para a missão. They called and said, Suzanne, we need you to stay one more year. Eles me ligaram e disseram, eu preciso que você fique um ano mais. Might as well have asked me to spend the rest of my life there. Eles podiam até ter me pedido para passar a minha vida inteira lá. I said, I am exhausted. Eu disse, eu estou exausta. Spiritually, espiritualmente, emotionally, emocionalmente, fisicamente. And I said, I just don't know about that. And she said, disse, will you eu pray? não tenho certeza. E eles me disseram, você pode rezar? I said, Eu disse, I will pray. Ok, eu rezarei. Which means, no, I will not stay. O que significa, na realidade, não, eu não vou ficar. But I went to the mountains of India Mas eu fui às montanhas da to Índia fast and pray. para jejuar e orar. And the Lord said, Suzanne, I want you to stay one more year. E Deus me disse, Suzanne, eu quero que você fique por mais um ano. Choose to obey God. E a lição é, escolha obedecer a Deus. I would tell you it doesn't cost you anything to obey God. Não custa você nada obedecer a Deus. But really it costs you everything. Eu diria a você isso, mas lhe custa tudo. But He's Tudo worth custa. it. Mas é valioso, é importante. He's worth it all. I said, yes, sir, I'll stay one more year. E eu disse, sim, Senhor, eu vou ficar um ano mais. I got on the train Eu peguei um trem from the border of Nepal na borda do Nepal, on an 8-hour train ride into New Delhi. uma viagem de 8 horas até New Delhi. My village was an hour and a half outside of New Delhi. A vila que eu ficava 1 hora fora de New Delhi. When I arrived there, Quando eu cheguei lá, monsoon season had started and the floods had come. a temporada das chuvas. the floods had come. E aí as enchentes tinham chegado. Sister Usha, the national director I worked with, was there to pick me up, but she could not find me. Uma irmã estava lá que organizava, ela estava lá para me buscar, mas ela não conseguia me achar. So I sat there from 11 o'clock to 11:30, 12:30. E eu fiquei lá sentada, 11, 11h30, meio-dia. It was not safe to be there in the train station in India. Não é seguro ficar na estação de trem na Índia. So I Então, thought I'll take a taxi to my village. Eu vou pegar um táxi então para a village. So I got in the taxi with the man. Eu entrei no táxi com um homem. And about 15 minutes, E depois de 15 minutos, I realized he was not taking me to my village. e eu percebi que ele não estava me levando para a village. Fear pra began vila. to suffocate me. E eu Fear was overwhelming. comecei a ficar com muito medo, com medo que me sufocava. I reached up and tapped him on the back. Eu bati assim nas costas dele, Told him the name of my village. disse o nome da He minha shook his head. da vila e ele balançou a cabeça. He pulled into an abandoned service station and Ele- blew the horn. Ele parou numa estação abandonada e buzinou. 4 men came out 4 homens and began vieram to look in the van e começaram a olhar dentro da van. at me and my luggage. Para olhar para mim, para minha bagagem. And probably the most demon-possessed man I've ever seen in my E life. provavelmente os homens mais possuídos pelo demônio que Asked eu the já vi na taxi minha driver, vida. E o táxi, o motorista, how much money do you want for her? eles perguntaram ao taxista quanto dinheiro você quer por ela. He was Quanto? about to sell me Ele- into slave prostitution. Ele estava para me vender into prostituição. To have an American would have been a prize. Para uma americana seria um precioso prêmio, um prêmio. I was so afraid. Eu estava com tanto medo, tanto And medo. I began to say, Father, I just plead the blood of Jesus. Eu disse, eu peço, eu clamo pelo sangue de Jesus. And the Holy Spirit in me said, speak it out. E o Espírito Santo em mim And I began to disse, scream, fale, and fale. E I eu began to comecei a scream, I gritar. plead the blood of Jesus. Eu comecei a gritar. Eu clamo pelo sangue de Over my Jesus life and over sobre a this minha, van,
sobre a minha vida, sobre essa van. You said in Psalm 91, E você disse no Salmo 91. you've given your angels charge over me. Você deu ordem aos seus anjos sobre a meu respeito. And when I said that, those 4 men were slammed up against that building. E quando eu disse isso, aqueles homens foram para junto, Their ficaram lá. eyes were looking into heaven. Os olhos deles olharam para o As céu. I believe God showed them the angels of God. Como eu acredito que Deus mostrou para eles os anjos dele. That taxi driver jumped in. O motorista entrou no And we carro took off. e a gente foi embora. And I prayed in the Holy Ghost all the way to my door. E eu rezei pelo Espírito Santo no Amen. Thank you, Lord. todo o So caminho he até o meu dropped casa. me off and I never saw him again. Ele me Our deixou God lá is faithful. e nunca mais eu vi. Deus é fiel. He's faithful. Ele é fiel. So Sister Usha and I went on a 21-day fast. E aí nós fomos um jejum de 21 dias. And we said, Lord, we need you to give us a teaching, a curriculum for our girls. E home. a gente disse, Deus, a gente precisa que você nos ensine um currículo para a gente ensinar as nossas crianças. And the Lord said, Suzanne, the year 2000 will be your year of miracles. E ele disse, Suzane, o ano 2000 para você vai ser o ano de milagres. We began to see miracles take place in our home. A gente começou a ver milagres na nossa The casa. girls would get saved, As meninas eram salvas, filled with the Holy Spirit, cheias do Espírito Santo. delivered. They could learn Hindi so fast, Elas aprendiam hindi muito fácil. learn the Word of God so fast. Elas aprendiam a palavra de Deus muito fácil. Some of them are on staff now with the Muitas delas home. são agora Amen. trabalham na Some of casa them are também. evangelists in the mountains to where Algumas são evangelizadoras nas they're montanhas. preaching the gospel. Elas estão It's pregando amazing o what God evangelho. started doing. É muito So then I started loving que being Deus- in India. it's maravilhoso o que Deus pode fazer. E aí eu comecei a gostar de ficar na So I Índia. signed up for my 3rd year. E aí eu me inscrevi por mais um ano, o 3º ano. And Pastor Rich and Kelly were back from E o pastor e Kelly, California. eles estavam de volta da Califórnia. So we were all going to live there and work the home. E a gente ia viver todo mundo We had junto e 15 trabalhar. girls. A gente tinha 15 meninas. It's amazing. So, in my year of miracles in October, they called and said my mother had a severe heart attack. I needed to come E home. naquele ano, meu ano de milagre, eles me ligaram e disseram que a minha mãe tinha tido um ataque cardíaco e eu tinha que voltar para casa. So I was packing my suitcase, E aí eu estava fazendo minhas malas. and Sister Kelly came and she sat on E the a end of irmã my bed. Kelly veio e disse na minha cama. And she said, Suzanne, while we were in the States Quando a a gente year estava ago, nos Estados Unidos, Suzane, um ano atrás, we were at a missions conference of 500 missionary a couples. gente estava numa missão de 500 missionários. She said, Uma conferência. when we heard this pastor named Ron Cox give his testimony, Quando a gente ouviu esse pastor chamado Ron Cox dar o testemunho dele, she said he lives somewhere in Alabama. ele I mora em don't algum know lugar no where. Alabama, eu não sei aonde. But she said he told his story. Ele disse a história To the dele missionaries. aos missionários. He's pastored the same church for 27 Ele years. é pastor da mesma igreja por 27 anos. And when they first got to the church where they are, E quando eles chegaram lá na igreja onde eles estavam, his wife became very ill with a debilitating disease, a with a esposa dele. very bad disease. a esposa dele estava doente com uma doença debilitante, uma doença muito grave. When his wife got sick, they could not figure out what was wrong with Quando ela her. estava doente, eles não conseguiram saber o que é que ela tinha, qual era o problema dela. She would do crazy things like jump out of the car when Ela- they were driving down the road. Ela fazia coisas malucas, assim como sair do carro, pular do carro enquanto o carro estava em movimento. She tried to take her own life. Ela tentou suicídio. Now he had a 6-month-old baby girl Ele tinha uma menina, um bebê de and 6 another meses little girl that was about 5 years old. e a outra menina de 5 anos, mais ou By the menos. time they diagnosed Glinda, Pelo tempo que quando eles finalmente diagnosticaram Glenda, they said it is a horrendous disease called Huntington's disease. e eles disseram que era uma doença muito grave chamada Huntington's. The fluid was drying up in her brain. O fluido, o líquido da cabeça dela estava secando. And they said it's so far advanced now Tá tão avançado o quadro that within 6 months que em 6 meses your body will twist into a fetal position que o seu corpo vai se transformar na posição fetal and you'll be trapped in your body, but you won't be able to communicate.
E você vai ficar preso no seu corpo e sem conseguir se comunicar. For the first 15 years, he kept her in the home. Pelos primeiros 15 anos, ele continuou com ela em casa, He cuidou cut dela up em every casa. bite of food that she ate. Ele cortou cada pedacinho de comida que ela He fixed comeu. her hair. Ele ajeitou o cabelo dela. He did her makeup. Ele fez a make-up dela, a maquiagem dela. He would preach on Sunday mornings. Ele ia pregar na He'd roll her cidade. up in the wheelchair with her head strapped to the back. Quando ele tinha que pregar no domingo de manhã, ele levava ela numa cadeira de roda com a cabeça dela presa à cadeira de rodas. And he preached the gospel and say, honey, we're going to make it. E ele pregava o evangelho e dizia, querida, a gente vai conseguir. Meanwhile, the girls are growing up. E enquanto isso as crianças estavam crescendo. They both went off to Bible college. Elas foram todas para o colégio And bíblico. after 15 years, Ron Da could not faculdade. take care of Glinda in the home anymore. E aí depois eles não conseguiram mais tomar conta dela em casa mais. He had to put her in a nursing home, Ele which teve was que colocar down the ela street from the house. num lugar mais especializado que era perto de casa. Every morning, he would go there at 6 o'clock. Todo dia ele ia lá, 6 horas da manhã. He would kneel down by her bed. Ele ajoelhava perto da cama dela. And he'd say, honey, if you can hear me, E ele dizia, querida, se você puder me ouvir, I want you to know that I love you. eu quero que você saiba que eu te amo. And by the grace of God, E I'll pela be graça faithful de to you Deus, one more day. eu vou ser fiel a você um dia mais. But I'll have to come back tomorrow Mas eu vou ter que voltar amanhã to tell you the same thing. para dizer a você a mesma coisa. He did that for another 9 years. Ele fez isso por mais 9 anos. Day after day, while the Dia, girls todo grew dia, up and married pastors. Enquanto as meninas cresceram e que se casaram com pastores. The church grew to almost 2,000. A igreja cresceu quase 2.000. When Glinda passed away, she weighed 2,000 47 pounds. E ela 47 pounds. Ela tinha 47 pounds, que é muito pouquinho, que em quilos é o dobro mais ou menos, 87. Muito And she said, Suzanne, I've held this in my heart for over a year. e ela disse, Suzana, eu tenho isso no meu coração, eu guardei isso no meu coração por mais de 1 ano. When you go back to Alabama, Quando você for de volta para o Alabama, you need to find Pastor Ron Cox. você tem que encontrar ele. And you need to meet him. E você tem que se encontrar com ele. Você tem Because que I conhecê-lo. believe Porque eu one day that acredito. man's going to be your husband. Eu acredito que um dia ele vai ser o seu marido. And I said, shut up. I said, oh, cala a boca. I said, if he's pastored the same church 27 years, how old is this man? Se ele é pastor da igreja por 27 anos, ele é muito velho. And she said, Quantos anos ele listen, you're tem? no spring chicken sitting on 40 years old. You're not still young sitting on 40. Okay. Yes. So I said, Você yes. não é tão jovem também assim. Yeah. So I Então. said, I'm not going to find Pastor Ron Cox in Alabama. I'm going home to see my mom. Eu não vou procurar o pastor Cox no Alabama. Eu vou ver a minha mãe. I'm coming back to India. This is my home. Eu estou vindo de Índia. Essa é a minha. Eu vou voltar para a Índia. Essa é a minha casa. I said, if God wants me to meet Pastor Ron Cox, he'll just have to set up a divine appointment. Se Deus quer que eu encontre o pastor Cox, ele vai ter que fazer um encontro divino. So Então. I get off the airplane in October of my year of miracles. Então eu saí do avião em outubro do meu ano de milagres. And my mother greets me at the airport and says, I have the heart of a 16-year-old. God has given me a miracle. E a minha mãe me diz, eu tenho o coração de uma criança de 16 anos. Deus me deu um milagre. I said, great, I get to spend Christmas with you. Eu disse, and eu then vou I go passar o back to Natal India. com você e eu vou voltar para a Índia depois. I said, but I have a ticket to go back to India, but I don't know how to pay for it, so I'm calling my pastor. E eu tenho um ticket para voltar para a Índia, mas eu não sei como pagar, então eu vou ligar pro meu pastor. Amen. Thank God for missions pastors. Amen. Graças a Deus aos missionários, os So pastores he said, missionários. yes, come on. E ele disse, então tá, vem. So I was in his office. Eu estava and no I escritório had been in dele. there about 10 minutes. Eu não estava lá nem 10 minutos. And Dolores, his secretary, walks in the office.
E aí a secretária vem and no said, escritório Pastor Ron Cox is on the telephone. e ela diz, o pastor Ron Cox está no And telefone. I said, oh, wow, that's that man's name. E eu disse, uau. My pastor didn't know anything about this. Meu pastor não sabia So disso. he's talking to Ron on E the ele está phone. falando com ele no telefone. He said, I can't play golf with you today, Oh, Ron. ai, não posso jogar golfe com você hoje, Ron. He said, I have appointments backed out the door. Oh, eu tenho muitos encontros hoje. Estou He says, ocupado. but I'm sitting here with a little missionary from India Mas eu estou sentada aqui com uma missionária da Índia who's never been married. que nunca se casou. She got born again in my church. Ela nasceu de novo na minha igreja. She would probably love to play golf with you today. Ela provavelmente adoraria jogar golfe com você hoje. I said, no. Eu disse, não, não, não. I could hear Ron on the other end going, John, no. Eu podia ouvir Ron dizendo, não, John, He não. was thinking missionary from India, Ele estava pensando, missionária Never da been Índia, married. nunca se casou. must be looking like Mother Teresa. Ela deve parecer Madre Teresa. Não. So pastor gives me the phone and we talk as fast as possible. E o pastor me deu o telefone e a gente falou bem rápido, o mais rápido possível. And then he told me, he says, E ele me disse, Thursday is our sectional council. quinta-feira é a nossa He said all sessão the de... pastors will be here and all the missionaries will be here. Todos os pastores vão estar aqui na quinta e todos os He missionários. said maybe we could have Todos lunch os pastores. afterwards. Talvez a gente I possa said, ter I don't almoço. A gente pode almoçar juntos depois. So- Eu disse, não sei. So I said I don't know about that. So I came into the breakfast that Thursday morning. E aí eu vim pro café da manhã naquela quinta de manhã. And I asked E eu one perguntei, of my women's ministry ladies. Uma das minhas amigas do Ministério I das said, Mulheres. is Pastor Ron Cox in the house? Eu perguntei, o pastor Ron Cox está aqui? And she said, he's sitting over there with Pastor Loper. Eles disseram, ele está lá sentado com o pastor And I Loper. said, well, now's my chance to spy out the land. Ele disse, agora é a minha vez de espiar, de espionar. So I turned around and I looked at him. E eu olhei para ele And I assim. turned around and I looked E eu again. olhei de novo. And I said, glory to God. E eu disse, glória a Deus. I said, Father, you have my permission to go with this one. Deus, você tem minha permissão. So Então. we actually met that day in the E a foyer. gente se encontrou lá naquele dia. But I'm so shy and insecure Mas eu sou tão tímida e insegura. that I took off. I didn't have much. Eu fui embora. So one of his pastor friends, Pastor Dan Roncesvalles, called the next morning. E um dos amigos pastores dele me ligou no said- outro dia. My friend Ron met you yesterday. E ele disse, meu amigo we Ron were encontrou com wondering você ontem, you'd have conheceu lunch você with ontem. us. E você pode vir almoçar com a gente? And so I said, actually, I'm wearing blue jeans and I'm on my way to do a master's commission meeting. Eu disse, eu tô em jeans e eu tô indo eu participar de um encontro. He said, great, we'll all wear blue jeans and see you at 12 o'clock. Ele disse, And he ótimo, hung up the todo phone. mundo vai vestir jeans e a gente se encontra com você meio-dia e desligou. What to do but go. O que eu podia fazer? Eu tinha que ir. So I went to lunch and Ron E eu fui began pro to tell almoço. me E ele about começou a me being dizer on with meeting with businessmen and pastors from all over the city. sobre um encontro com homens de negócios e pastores At one of the tallest buildings in Birmingham. num dos mais altos prédios em Birmingham. And they pray that God will break down racial barriers and denominational barriers. E eles rezaram que Deus quebraria divisões raciais e de denominações. And make our city a light on the hill. E fazer da nossa cidade uma luz no monte. And when he said that, Quando ele disse aquilo, the Lord spoke to my heart. Deus falou para meu coração. There's your Proverbs 31:23. Ele disse, aquele é o seu provérbio. He's respected at the city gate, Ele é respeitado. where he takes his seat among the elders of the land. Onde ele se senta com os anciãos. And all the insecurities E- of my past e came todas flooding as- back to me. E todas as inseguranças do meu passado, eles voltaram
And I said, God, I don't vieram à deserve tona. Eu anybody disse, like him. Deus, eu não mereço ninguém como ele. He's been so faithful. 24.5 years he took care of his wife. Ele tem sido tão fiel. 24 anos e meio. Ele tem tomado conta da sua esposa, criou suas filhas. Look at my past and where I've been. How would they ever accept me? Olha para o meu passado e onde eu tive, onde eu tenho ido. Ele nunca vai me aceitar. The Lord said, "This is not about your works." E Deus disse, isso não é sobre você. Você não tem nenhum passado. Você não tem passado. This is about my grace. É sobre a minha graça. Isso é a respeito da minha graça. He said that man's going to be your husband. Aquele homem vai ser o seu marido. Amen. And I said, okay, but who's going to tell him? I said, okay, mas quem vai dizer a ele? So he got my phone number and I was traveling. Pegou meu número e eu estava viajando e ele estava viajando também. And we would talk for 3 hours at a time. E a gente falava no telefone por mais de 3 horas. In November of my year of miracles, I met my beautiful girls. Em novembro do meu ano de milagres, eu conheci minhas duas meninas, Tiffany e Stacy. Yeah, they're so beautiful. Elas são lindas, preciosas. And God gave me favor with them. E Deus me deu favor com elas. Eu as amo. And then he met my mom and she said he's perfect for you. E ele se encontrou com minha mãe, conheceu minha mãe e ela disse ele é perfeito para você. And so in December of my year of miracles, I still had a ticket to go back to India. Em dezembro eu ainda tinha um ticket para voltar para a Índia. If I could have the pianist come please to the a pianista pode vir. Thank you, just for some ambiance music. You know what I'm saying? Because we're about to wrap it up. So he called me in December. Em dezembro. And he said, Suzanne, I'm up here in New York City. Eu tô aqui em New York. With my mentor, Pastor David Wilkerson. Com meu mentor. And Pastor David has such a heart for preachers. He's in heaven now, but ele tá no céu agora, just an amazing man of God who lived in Times Square in New York City and has ministered to broken people for his whole life. I mean, I don't know when but he started Teen Challenge Ministries. O ministério dele era em Nova York. The Times Square Church. Trabalhou muitos anos na igreja de Times Square. He told Pastor David, he said, I feel like I've met somebody that I want to marry. Eu acho que eu conheci uma pessoa que eu quero But me I'm casar. so afraid to put my heart on the line. Mas eu tô com tanto medo de me expor, de colocar meu I took care coração of lá. my wife and I finished that course of 25 years. Eu tomei conta da minha esposa por 25 anos. I raised my girls who are married to criei minhas pastors. crianças, minhas filhas que estão casadas com pastores. I watched my church grow in spite of me. Eu vi minha igreja crescer. And he said, but personal happiness has always seemed to elude me. Mas eu nunca tive uma felicidade pessoal. Sempre pareceu estar. He said, I just don't know if I can put my heart on the line. Eu não sei se eu posso fazer esse investimento emocional, Pastor colocar meu coração. He said, why don't we stretch out on the carpet and see what God has to say about it? Ele disse, vamos ver o que. And after 30 minutes, depois de 30 minutos. And he said, Ron, you marry her. Ele disse, Ron, você casa com ela. God is going to give you back everything that the cankerworm and the palmer worm and the locust has eaten. Deus vai lhe dar tudo que foi tirado de você. Tudo. God is going to give you a triple harvest. Ele vai lhe dar a você uma colheita em 3 vezes, triplicado. Every sunset that you missed. Cada pôr do sol que você perdeu. Every hand being held over a candlelight dinner. Pegando as mãos no jantar à luz de velas. God's going to give it back to you. Deus vai lhe dar de volta. He said, "You bring her up here. I want to meet her." Você traz ela aqui. Eu quero conhecê-la. And I said, "I can't go out of town with a single pastor." Eu não posso ir para fora da cidade. Missionary of integrity. No compromise, ladies. No compromise. Não se comprometa. Não comprometa sua virtude por nenhum homem.
If God is in it, He'll make a way. Se Deus está nessa situação, ele vai ter um jeito. Não. He said, "What if Pastor David calls and asks you to speak to his home for girls rescued out of prostitution?" E se o pastor chamar você para vir falar com as crianças que têm sido restauradas da prostituição? And you could stay with Barbara, his secretary. E você vai ficar com a secretária dele, com Bárbara. I said, I'll have to pray about that. Eu vou ter que rezar sobre isso, eu falei. Amen. Send me a ticket. Yeah, me mandou Short ticket. prayer. uma oração muito curta. So I went and Pastor David prayed the sweetest prayer over us. E aí eu fui e aí o pastor rezou a mais doce oração por nós dois e ele nos levou on a carriage ride around Central Park. numa Christmas lights in New York City. Na carruagem sobre New York. As luzes da cidade, muito bonita. And we got out and we started walking the streets e a of New gente York saiu City. da carruagem, começou a andar nas ruas de New York. It was sleeting and snowing. Tava nevando um pouco. I had on my long black wool coat. Eu tinha um casaco muito longo e preto. My little black fur attitude hat. meu chapéu. And as we walked, he asked me, he said, "Suzanne, didn't you tell me that the year 2000 is your year of miracles?" E aí quando a gente estava andando, ele me perguntou, Suzane, você me disse que o ano de 2000 é o seu ano de milagres? And I said, "That's what God spoke to me at the beginning of this year." E eu disse, isso foi o que Deus me falou no começo desse ano. He said, "Didn't you tell me that Miracle on 34th Street is your favorite Christmas movie?" Você não me disse que o milagre na 31 na rua 31 é o seu filme favorito? I said, "I watch it in 120-degree weather in India. It is my all-time favorite." Sim, é o meu favorito. Eu assisti até na Índia, onde estava muito calor. And he said, "I want you to look up." Eu quero que você olhe para cima. And when I looked up, we were standing in front of Macy's. E a gente estava lá em frente da Macy's da loja. And he brought out this beautiful diamond ring. E aí ele trouxe esse anel. And he said, "Suzanne, I never thought that I would see personal happiness again." E ele disse, Suzane, eu nunca pensei que eu seria felicidade pessoal. This is nunca not mais. only your year of miracles. Não é o seu ano de milagre. But it's my year é o of meu miracles. também. Will you marry me? Você se casa comigo? And be my wife and the first lady of Kingwood Church. e ser minha esposa e a primeira dama da igreja Kingston. And I managed to say yes. E eu disse sim. I was crying. Eu estava chorando. So he brought me back and he had me speak on Mission Sunday. E aí ele me trouxe de volta e eu falei na missão no domingo. He said, "I want you to tell your story." Eu quero que você fale sua história. And all the fears and insecurities came flooding back. E aí todas as inseguranças e todos os medos voltaram. They love their pastor. Eles amam o pastor deles. And he said, "I want you to tell your story." E ele disse, eu quero que você diga a sua história. So I did. E eu fiz. Eu disse. The largest room full of people I've ever seen in my life. A sala mais cheia de gente que eu já vi na minha vida. And I told my story. E eu disse minha história. And he came up beside me. E ele veio do meu lado. He said, "Church, we give and we give to missions." E ele disse, igreja, a gente dá e a gente dá para missões. We've built churches and Bible colleges across the world. A gente constrói igrejas e colégios bíblicos pelo mundo inteiro. But I'm here to tell you today, God is giving us back a missionary. Mas eu tô aqui para dizer que Deus nos trouxe de volta uma missionária. And she's going to be my wife. E ela vai ser minha esposa. And the first lady of Kingwood Church. E a primeira dama dessa igreja. And they stood to their feet and clapped for 20 minutes. E eles se levantaram e aplaudiram por 20 minutos. On February 17th of the year 2001. E aí, em 17 de fevereiro de 2001, the Women's Ministry of Kingwood Church, o Ministério das Mulheres da Igreja de Kingston, gave us the most beautiful wedding you've ever seen in your life. Deu a gente o casamento mais lindo que você pode ter visto.
I came down the center aisle. Eu vim pelo corredor do meio. Wearing a white dress. Com um vestido branco. Isaiah 61. Em Isaías 16. Says the Lord gives beauty for ashes. Diz que Deus dá beleza às cinzas. He gives the oil of joy for mourning. Ele dá o óleo da alegria. And the garment of praise for the spirit of heaviness. Na manhã. Our God. Há vestimentas de louvor. Our God is a God of new beginnings. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Thank you, Lord. Amen. Graças a Deus. And she precious. Oh, thank you, Lord. I know. First of all, I want to tell you men something. It's okay to cry, all right? Os homens, uma coisa, você pode chorar. How many know that, ladies? You're not losing being a man because you cry. Você não deixa de ser homem porque você chora. Many people, muitas pessoas, their God o Deus deles is just a little bit smaller é um pouco menor than their biggest problem. Do que o maior problema deles. Is that how big your God is? É esse o tamanho que Or is God on the other side of your problem? Ou Deus está do outro lado do seu problema? That he's bigger than your problem? Quantos acreditam que ele é maior do que os seus problemas? Let me tell one little story and then I'm going to Deixa eu te dizer uma história. Ask this church, both churches. E eu vou pedir as duas igrejas. I believe this was a divine setup. You've been set up. Isso foi uma You've been armadilha ambushed. Divina. Listen to me. É uma emboscada. I'm going to tell one little story. Eu quero dizer uma história, uma pequena história. This is the story of our life. I don't know Essa é a história das nossas vidas. if you mentioned this or not, honey, but we have a contract for a full-length movie to be done on the story of our life. A gente tem contrato do movie para fazer um filme sobre a nossa vida. So, in the latter part of 2013 or 14, this will be the biggest chick flick in the Vai movie ser o maior theaters. filme de feminino no final de 2013. So we have them, of course, out there on the table. A gente tem Tells a story about my own journey. Fala da minha jornada. And let me tell you one story, and then I'm going to ask uma you. História. E eu vou te perguntar. I'm going to ask you to respond to the Holy Spirit. Vou perguntar para responder, pedir a vocês que respondam. My daughter Tiffany, my youngest filha daughter, Tiffany, her picture a is mais in here. nova. A foto dela está aqui dentro. She was facing the greatest day of her life. Ela estava enfrentando o maior dia da vida dela. She was getting married. Ela estava se casando. To a young man named Jeremy. Para um jovem chamado Jeremy. I was sitting out in a chair in the living room. Eu estava sentada numa cadeira na sala. She comes out from the back room. E ela vem na sala de trás. Tears are streaming down e ela her estava face. chorando profundamente. I thought they were tears of joy. Eu pensei que ela estava feliz, que ela estava chorando de felicidade. How many of you men know sometimes we don't know what those tears are about? Quantos homens aqui sabem que às vezes a gente não sabe o que essas lágrimas significam? I said, Tiffany, I understand why you're crying, eu disse, sweetheart. Tiffany, querida, porque eu não entendo porque você está chorando. After the rehearsal tonight, you're marrying an incredible young man. Depois do ensaio hoje, você está se casando com um homem maravilhoso, um jovem maravilhoso. A gift to you and to me. Um presente para você e para mim. She looked at me and said, Ela olhou para mim e disse, Daddy, pai, these are not tears of joy. Essas não são lágrimas de felicidade. And then she took her beautiful hand. E ela pegou a mão dela, a mão and she linda began dela. to rehearse her life. E ela começou a ensaiar a vida dela.
I'll never forget when she put her fingers together like that. Eu nunca esqueço quando ela colocou os She said, dedos "My juntos mother assim. Ela never disse, saw me graduate from kindergarten. ela disse, minha mãe nunca me viu graduar do jardim da infância. My mother never saw me play softball. Minha mãe nunca me viu jogar softball. My mother never saw me in a prom dress. Ela nunca me viu no dia da prom, no vestido. My mother never saw me graduate from high school." Ela nunca me viu graduar do Every time colegial. she would do that, it was like a knife that would jab Cada into vez my que ela heart. disse, ela fazia assim, era como se fosse uma faca no meu peito. You know, my church was almost 2,000. Minha igreja era quase 2.000 membros. That mattered nothing to me. Aquilo não importava nada para mim. I was facing a situation, Eu estava Joe, enfrentando uma situação that I had no answer for. que eu não tinha nenhuma resposta. What do you pra dar. do when you O face que você things that you faz? have no answer O que for? você faz? What do you Quando do? você não tem nenhuma How do you resposta? respond? Como você responde? I took on my baby's pain Eu peguei toda a dor dela and I participated in her anger e eu participei na raiva dela, simply because I loved her. somente porque eu a amo. And this is what I said. E foi isso que eu disse. Somehow, baby, De alguma forma, querida, God is going to let you know Deus vai lhe dizer, before you get married tomorrow antes de você se casar amanhã, that your mother does know. que a sua mãe sabe. I wish I could say I said that in faith. Eu gostaria de poder dizer que eu fiz Her isso mother em fé. had been in a semi-coma for 6 months. A mãe dela estava num semicoma por 6 meses. Her beautiful black eyes had Os- never been seen of me or my children in over 6 Os months. olhos lindos dela, pretos, nunca viram eu If ou I minhas had the filhas. power Se eu to tivesse o open up poder her eyes, de I abrir would os have done olhos it. dela, eu teria feito. I just simply Eu não love my podia. daughter. Eu simplesmente amo minha filha. And I said something E eu disse alguma coisa that I had no power to make happen. que eu tinha nenhum poder para fazer acontecer. But she believed Mas me. ela acreditou em mim. She said, "Really, Daddy?" I said, "Really?" Ela disse, de verdade, papai? Eu disse, sim, de verdade. She began to wipe away her tears. Ela então começou a chorar. And she went back to the back room. E ela voltou para trás da... And I sat back in the chair, Joe. E eu sentei de volta na cadeira. And I said to myself, E eu disse a mim mesma, God, I'm so sorry. Deus, eu sinto muito. I said something that I have no power within me to make happen. Eu disse uma coisa que eu tenho nenhum poder de fazer acontecer. Listen to me, young Olha, girls. escute-me. 1 hour later, 1 hora depois, my daughter comes out of the minha back room filha again. veio de volta daquela sala. She's in her wedding dress. Ela está vestida com seu vestido de noiva. I looked at her Eu olhei para ela and I said, e eu wow, disse, uau, you're gorgeous. você é linda. Jeremy's going to be so fortunate tomorrow Jeremy to é marry tão you. afortunado. And then she said E something ela disse para mim that made me like a frightened little kid. que me fez ser uma criança pequena She que said, tem medo. "Daddy, Ela disse, pai, I want to go to the nursing home. eu vou para nursing home agora. Her mother, A mãe at dela that time, about naquele- 65 pounds, tinha lay in 65 a pounds, fetal position on the bed, deitada never numa moved. posição fetal, nunca se moveu. I didn't want her to go to the Eu nursing não home. queria para que ela fosse lá. I wanted her to enjoy Eu her queria ela day. se divertir. She Eu queria que ela had se enough divertisse, que ela aproveitasse o dia dela. I said, "Okay, baby." Eu disse, I said, "Go tá take your bom, wedding dress off." tá bom, tire o And seu we'll go. vestido de noiva e a We'll gente go. vai. She said, "Daddy, Ela disse, I "Não." want to go to the nursing home in my wedding Ela dress. disse, eu quero ir lá com meu vestido de But I noiva. want to go back here for a moment, Daddy. Mas eu quero voltar aqui por And then I'll be momento. back. I got E eu on a vou voltar. telephone. I called the head nurse
E eu liguei. Eu chamei And I said, my daughter wants to come over to the nursing home to see her mother. Minha filha quer vir para visitar a mãe dela. Could you get her up out of the bed? Você pode tirar ela da cama? They had made this awful looking chair. Eles tinham feito uma cadeira que It was parecia made feia, out of piping. que é feita de Plastic pipe. de canos de plástico. And they would strap her into it. E eles amarravam ela nessa So that they cadeira could keep blood para circulating. poder o sangue And I said, circular. would you fix her hair? Você pode ajeitar o Would you cabelo wash dela? her Eu pedi lave o Pastor, rosto dela. The nurse knew me well. I was called the singing preacher at the nursing home. Ela me I'd go to the conhecia. nursing home and sing love songs to my wife. How ia many lá, todo mundo believe me that conhecia. Satan doesn't have the power to rob you of your song? Quem Huh? acredita que How many believe you can sing the Lord's song even in the darkness of your life? Quem acredita que você Give the pode Lord the cantar praise. Would you give the uma Lord the canção de praise? amor, mesmo nos problemas? She comes out. Ela, I stuffed her and the wedding gown inside of the car. I felt like I was inside ela of a veio cloud. e eu ajudei ela com o vestido dentro do carro. We go into the nursing A home. gente entra na nursing A home. scared preacher daddy Eu tava com medo. and a beautiful bride. Eu era um pastor com medo e ela era uma We bela walked noiva. down the tile A floors gente entrou that was so familiar to me. no For piso so de many cerâmica years. que era tão era tão natural. We walked in Conhecido pra room mim. 101. E a gente foi na sala, no quarto 101. Her mother A in mãe the chair dela estava na cadeira, in a coma. no coma. Assim, nessa posição. Tiffany looked at her mom A Tiffany olhou para a mãe dela. and said, E ela Mom, disse, if you can hear me, this is Mãe, Tiffany. se você puder me ouvir, aqui é a Tiffany. All of a sudden, De repente, those black aqueles fourth olhos Cherokee Indian eyes popped open. indianos cherokees abriram. It Os looked olhos like delas abriram. they were focusing on her Parecia que ela daughter. estava eles focalizavam na filha. She had shook so much that all of the muscle tissue, Ela of course, estava after 20 tremendo some years, tanto was gone. que os não tinha mais os mansos. How não many tinham. believe anybody can go through a problem for 5 years? Quem acredita que 10 você years pode is a piece ir of por um cake. problema com 5 2 and anos, a por half 10 anos, decades, you don't go duas through a décadas e trial, meia, you become that trial. e não passa por um problema, você But se God transforma is naquele faithful. problema. God is faithful. Mas Deus é fiel. All of a sudden, the De arms, repente, it was impossible to lift. Os She braços delas não lifted her poderiam hand levantar. and she pointed Ela levantou at as mãos her daughter. e apontou para a filha dela. Her daughter has A- never heard the voice of her mother. A mãe ever. dela nunca ouviu a voz dela, nunca. And she was ready to get married. E ela está pronta para se casar. Her mother A mãe opened dela up her mouth abriu a boca dela. A mãe dela and abriu a she boca dela. said, E ela disse: tomorrow Tomorrow, amanhã you você are going to marry Jeremy. vai casar com Jeremias. Jeremy. She dropped her hand E aí a mão dela caiu back in a coma. e ela voltou pro coma. A candle was lit in her memory Tinha uma vela acesa And when na the memória wedding dela. when the wedding song came. E quando a música do I casamento noticed a começou, beautiful bride e eu vi a noiva that linda looked at E eu a olhei flickering candle naquela vela. because God is faithful. Porque Deus é fiel. From the back here, over here, Aqui e ali. weeping lasts for a while, A gente vai ser os and it últimos. might last for a long while. Às vezes demora um But tempo. I declare, Mas eu based upon the declaro, Word of God, baseado da palavra de joy Deus, will come in your morning. felicidade vai vir. My daughter, Minha as the filha, young girls now have phones on their, but she carried a
a camera with her everywhere. A minha filha carregava uma I câmera por todo literally lugar. snapped the picture of that moment when her E mother eu tirei uma spoke. foto daquele And momento. that picture is in that book. E a foto está aqui nesse livro. I want you to stand with me. Eu Please, quero que everybody você se just levante, be por favor. still if you'll stand with me for a moment.